Bom, e aí? Essa vai ser a primeira aula de um curso de lógica matemática que eu vou testar aqui no canal, aqui, né? Então, nesse curso aqui, nós vamos tratar a seguinte ementa, né? Proposições, tabelas verdades, implicações lógicas, equivalências lógicas, método dedutivo, demonstrações, quantificadores e teoria dos conjuntos, né? E para esse curso aqui, nós vamos usar duas referências, né? A principal é um livro acho que já até conhecido por muita gente até, mas que é esse livro aqui, né? Só não reparo porque tá muito suado, né? Mas é o Iniciação à Lógica Matemática do Edgar de Alencar Filho. Ele acho que de toda a ementa que tá aqui, ele fala praticamente uns 70 a 80% de toda a ementa aqui. Aí a outra referência é um convite à matemática do do Daniel Cordeiro de Moraes Filho. É, é um livro muito bom, ele fala bastante coisa, toca bastante em questão de demonstração, fala até de demonstração de indução, assim, vai ser relevante. Né? E vamos ver, e quando for mais ou menos no decorrer do curso, assim, eu vou ver se eu adoto um livro de álgebra 1, né? Porque no livro de álgebra 1 tem explicações um pouco mais aprofundadas sobre demonstrações por meio de indução finita, indução matemática, melhor dizendo. Enfim, isso, né? Vamos dar continuidade aqui então, né? Tá. Proposição. São palavras ou símbolos com sentido completo, né? Às vezes isso aqui, às vezes uma proposição também é chamada de sentença lógica, né? Portanto, né, proposição e sentença lógica são sinônimos, né? E uma proposição, ela indica-se normalmente por letras minúsculas latinas, né, como P, Q, R, S, normalmente, né? Mas às vezes tem alguns autores que dizem que elas podem ser maiúsculas também, né? No caso do Daniel Cordeiro, né? Bem, continuando, né? E temos os seguintes exemplos de proposição. Por exemplo, proposição P, Pedro é estudante. Proposição Q, π é maior do que zero. Proposição R, raiz de 3 é igual a 2. E proposição S, que ficou meio apagado aqui, né? Não é pra ficar assim. 64 é quadrado perfeito, né? Ah, só um detalhe que vai ser explicado mais pra frente, né? Uma proposição, ela pode ser tanto verdadeira, como no caso de P, Q e S, quanto falsa, né? Como é no caso de R aqui, né? Que a raiz de 3 nunca vai dar 2, né? Mas, enfim, é uma raiz irracional. E é isso, mais pra frente a gente vai explicar um pouquinho mais. O nome disso é valor lógico, né? Enfim, continuando. Vamos agora para os tipos de proposições, né? Temos dois tipos de proposições. Temos as proposições simples, que são aquelas que são formadas por apenas uma proposição, e elas são indicadas por letras minúsculas, né? P, Q, R, S, como por exemplo aqui, né? Ele é um bom professor. É um exemplo de uma proposição simples. E aqueles exemplos anteriores que eu apresentei, né? Também são exemplos de proposição simples, né? E além da proposição simples, temos a proposição composta, que é formada por mais de duas proposições, né? Ela é indicada por letras maiúsculas, né? P, Q, R, S, né? E normalmente a gente costuma dizer que uma proposição composta é um conjunto de proposições simples, né? E aqui a gente tem uns exemplos, né? A gente tem raiz de 5 é maior do que π e 9 ao quadrado é igual a 81. E o outro aqui, né? Se Carlos é careca, então é infeliz. Né? São exemplos. E ainda nessa proposição composta aqui,
é bom destacar que uma proposição composta era um conjunto de proposições simples, né? E nessas proposições simples, elas são ligadas por um negócio chamado conectivos, né? Por exemplo, a gente tem a proposição simples aqui, raiz de 5 maior do que π. E tem esse aqui é um conectivo que liga essa proposição simples com essa outra proposição simples aqui, né? 9 ao quadrado igual a 81. E aqui embaixo também, né? Só que no caso aqui, a nosso conectivo vai ser esse sim então aqui, né? Porque aqui Carlos é careca é uma proposição simples e é infeliz é outra proposição simples, né? Mais para frente isso vai ser explicado com mais detalhes, né? Então, princípios fundamentais da lógica matemática, ou melhor dizendo, axiomas da lógica matemática. Bem, na lógica matemática nós temos dois, praticamente está sendo quase tudo de dois em dois, né? Nós temos dois princípios fundamentais. Bem, o primeiro deles é o princípio da não contradição, que diz que uma proposição lógica não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Em outras palavras, uma proposição ela não pode ser contraditória, né? E o segundo princípio é o princípio do terceiro excluído, né? Isto é, ele diz que uma proposição ela só pode assumir dois valores, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. E ela jamais vai aceitar um terceiro caso, ou seja, um terceiro valor, né? Bem, é só isso. E um exemplo curioso de palavras que usam, quer dizer, palavras que são contraditórias, são esses dois exemplos aqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. A primeira frase é a frase conhecida de Sócrates, né? Que ele diz que eu só sei que nada sei, né? E a outra é esta frase é falsa. Né? Por que elas são contraditórias? Porque a primeira, a primeira ela diz que não, quer dizer, meu Deus, tá difícil aqui. A primeira diz, eu só sei que nada sei. Ela diz que você não sabe, mas ao mesmo tempo você sabe. Ela entra em contradição por causa disso, né? A outra, se você tentar dizer, ou melhor dizendo, atribuir um valor lógico para ela, você vai entrar em contradição com o que ela diz aqui, né? Por exemplo, se eu disser que ela é falsa, eu entro em contradição com o que ela diz aqui. Ela diz que esta frase é falsa. Se eu afirmar que ela é verdadeira, ela não é falsa. E se eu dizer que essa frase é falsa, e se eu dizer que ela é falsa, ela então ela não é falsa. Enfim, é complicado, né? Isso aqui são temas para se discutir em lógica dentro da filosofia, né? Mas, enfim, continuando. E por causa desses dois princípios, né? O princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído, nós dissemos que a lógica matemática era uma lógica bivalente, ou seja, era uma lógica que só pode assumir dois tipos de valores, ou verdadeiro ou falso. Bem, ainda nesse negócio de preposições, valores lógicos, quer dizer, preposições, axiomas, nós temos dois pontos importantes a destacrar dentro do que dentro das preposições, né? São esses aqui, né? Uma proposição, ela deve se apresentar estruturada como uma oração, né? Ela tem que ter sujeito, verbo e predicado, né? Aí tô entrando em língua portuguesa, né? Mas continuando, né? E também uma proposição, ela é afirmativa declarativa. Ela não pode ser interrogativa nem exclamativa, né? Tem uns exemplos aqui atrás, aqui, né? Por exemplo, assim, aqui, ó, o que é matemática? Bem, isso aqui não pode ser uma proposição porque é uma pergunta. Ele está perguntando o que é matemática. E
Vocês lembram como a proposição ela assume apenas dois valores, né? Tem como você afirmar que isso aqui é verdade ou que isso aqui é falso, né? O que é matemática? Aí a pessoa vem e chega, é falso. O que é falso? É uma pergunta. Então é complicado. E esse outro exemplo aqui, né? X menos 1 igual a zero, também não pode ser denominado uma proposição, porque não dá para definir, quer dizer, não dá para se definir nem dizer qual que é o valor de x aqui. E no caso aqui a gente está avaliando a proposição, a gente não pode chegar aqui e fazer x, passa isso para o outro lado, vai ficar x igual a 1. Não dá para fazer isso, né? O nome disso aqui é sentença aberta. Sentença aberta a gente não denomina como uma proposição. Já aqui nesse outro exemplo aqui, né, que diz, o Samuel é professor de matemática, agora sim dá para dizer que isso aqui é uma proposição, né, porque aqui a gente tem uma oração com sujeito, verbo e predicado. E também é uma afirmação declarativa, né, está afirmando o seguinte, o Samuel é professor de matemática. É uma proposição. Complicado, né, mas a gente vai, né. Tá, vamos ir para os valores lógicos das proposições, né? Temos apenas dois valores lógicos para uma proposição. Bem, o valor lógico de uma proposição ele pode ser verdadeiro, e é abreviado como V, ou ele pode ser falsidade, que é abreviado por F. Né? Nos valores lógicos nós temos uma notação que normalmente a gente usa, né, que é esse V de P, ou poderia ser também V de Q, V de R, V de S, depende da letra que você usa na sua proposição, né? E ele funciona assim, ó, essa anotação, né? Quando P é verdadeiro, você diz que V de P é igual a V, ou igual a verdadeiro, né? E se P é falsidade, você diz que V de P é falsidade. Vamos pegar uns exemplos aqui, né? Por exemplo, né? A gente tem a preposição P que diz que o sol é verde, né? Então, essa proposição aqui, se você avaliar ela bem, né? O sol não é verde, né? Então, ela é falsa. Então, usando aquela notação mostrada anteriormente, né? Então, isso aqui é V de P igual a falsidade. Aí aqui, a nossa proposição aqui, ela diz que um triângulo tem três lados, né? De fato, um triângulo tem três lados. Então aqui basta você dizer que V de Q é igual a verdade. Verdadeiro. E aqui embaixo aqui a gente tem a proposição R, que diz que 2 é raiz da equação 3 ao quadrado mais 3x mais 4, quer dizer, menos 4, né? Igual a zero. Aqui eu teria que resolver isso aqui para ver, né? Quer dizer, substituir o 2 aqui para ver, né? Para ver se é verdadeiro ou não, né? Porque aqui vai dar 4 mais 6. Vai dar 10 menos 4 dá 6 e não é raiz dessa equação, né? Então aí aqui você diz que V de R é igual a falso. E assim, né, voltando aqui, né, esse negócio de valores lógicos das preposições, ele, na verdade, isso aqui é apenas uma avaliação, né, você tem as preposições, aí nelas você tem que avaliar se ela é verdadeira ou falsa. Aí alguma delas, como é no caso dessa proposição R aqui, você vai ter que calcular para ver se de fato a proposição é verdadeira ou falsa. Em outras, como essa aqui
do triângulo, poderia ser outra coisa, né? Você vai ter que lembrar de alguma coisa, de alguns conceitos também, né? Mas triângulo todo mundo sabe que é 3 lados, né? Mas eu só estou analisando aqui, só, né? E é isso aqui, né? Bem, já finalizando essa primeira aula aqui, né? Falta falar de conectivos, né? Então, conectivos são palavras usadas para formar novas preposições. Né? Também são usados para unir preposições simples para formar preposições compostas, né? Bem, o primeiro conectivo é o conectivo de negação, né, que se pronuncia não. Ele é dessa forma aqui, ó. E outro conectivo é o conectivo de conjunção, que a gente pronuncia como e, né? Temos mais um aqui que é o conectivo de disjunção, que normalmente a gente pronuncia como ou, né? E mais pra frente aqui, nós temos o conectivo de condicional, que se pronuncia assim, então. E aqui a gente tem a bicondicional, que se pronuncia como se, somente se. Bem, mais pra frente, né, nas próximas aulas, se tudo der certo, né, a gente vai demonstrar como que funcionam esses conectivos dentro das operações lógicas, né. Mas por enquanto é só isso, né. Falou.